A respeito do trabalho, algumas pessoas me perguntaram, a Tamires e a Beatriz, eu acho, perguntaram, acho que foi a Beatriz que perguntou sobre o horário. O horário de entrega é até hoje, o final do dia, tá? Então, quem encaminhar hoje, vou dar, como eu brinquei, quem encaminhar até a noite de hoje, eu vou aceitar. Ah, professor, foi 00:30, tá bom. Foi 1h da manhã, tá bom, tudo bem. Só não vou deixar amanhecer, tá? Então, até madrugada de hoje aí, meia-noite e pouquinho, 1h, tá bom, tá? Passando muito disso, não. Então, a entrega é na noite de hoje, né? Uma outra coisa, a respeito da prova da semana que vem. Vou disponibilizar a prova com antecedência. Ah, professor, que horas? Não sei exatamente, vai ser com antecedência. Vou fazer o máximo para disponibilizar pela manhã. E vai ser até o final do dia. No caso da prova, impreterivelmente, até as 23h59. Tá bom? Então, o sistema acho que É não pra aceita. gente, só um minutinho, professor, é pra gente ficar olhando ou você vai Não, eu avisar vou avisar, eu vou avisar, eu vou ao avisar. representante? Tá Não, certo. aviso no WebGIS, aviso aos representantes das turmas, tá? Pode ficar tranquilo. Então não vai precisar ficar de plantão atualizando, não. Eu comunico, só não vou dar uma hora exata de quando essa prova vai estar disponível. Eu vou disponibilizar com antecedência, mais uma vez, mas não sei exatamente que horas, tá? Que essa prova vai entrar no sistema. E vai poder entregar até o final do dia. Na aula que vem, nós não teremos, né, transmissão ao vivo, online. Se houver alguma dúvida muito grande a respeito da prova, posso até gravar um vídeo, às vezes fazendo a leitura da prova para vocês e publicar. Mas se houver uma dúvida muito grande, algo que não consigam sanar, podem pegar meu telefone aí com o Diogo e aí vocês tiram essa dúvida comigo, tá? Manda um WhatsApp, grava um áudio aí, não tem problema não. Mas na aula que vem a gente não vai ter essa aula, não vai ter o horário de aula, né? Então não podem terminar a prova antes, entregar, às vezes fazer outra prova, fazer outra coisa. Ok? Beleza? Show? Beleza. Então tá. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma revisão, tentar ser rápido nessa revisão. Rápido não, tentar passar, né, de uma forma satisfatória, mas numa velocidade maior, porque eu quero mostrar para vocês algumas questões da A2 da turma do semestre passado, para vocês terem uma noção de como será essa prova. Ela vai ser um pouquinho diferente da prova do primeiro bimestre, tá? Então eu queria resolver algumas questões com vocês para que vocês não fiquem com dúvidas, aliás, ajude a resolver as dúvidas da A2, tá? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Deixa eu projetar para vocês aí, vocês me digam se está aparecendo. Peraí. Foi. Esse começa a projeção aí para vocês. Tá aparecendo aí para todo mundo? Aqui sim. Então, beleza. Hoje eu estou sem 2 monitores, então se vocês às vezes falarem alguma coisa no grupo e eu não responder, puxa o áudio e me faça uma pergunta, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat igual normalmente eu faço, tá? E para a gente começar a nossa revisão, a gente vai voltar um pouquinho na matéria da A1, que inclusive vai cair nessa A2, porque ela é a pedra de toque, a pedra fundamental, né, da matéria de análise econômica do direito. Logo no final da A1, aliás, no final da A1, já no finalzinho da matéria para A1, nós falamos nós introduzimos, né, alguns conceitos de análise econômica do direito, e eu comecei aquela aula fazendo uma provocação, né, se havia limites para a lei, se bastava que a lei definisse determinada coisa para que ela tivesse uma eficácia na realidade, né? Então, se a gente modifica uma lei, automaticamente a gente resolve um problema? Obviamente não, porque a realidade ela é muito mais complexa que isso. E aí nós introduzimos a ideia que, obviamente, esse raciocínio já existe no direito, mas através de uma abordagem mais econômica, de que nós, quando criamos leis, quando nós estamos falando de todos aqueles aspectos que envolvem criação, aplicação, supervisão da lei, nós não podemos esquecer que os destinatários desses atos, de todo esse arcabouço legal, como normalmente é a expressão que eu uso, né, são agentes racionais, né?
esses agentes racionais, eles não ficam passivos, eles não ficam passivos diante das mudanças nas regras às quais eles estão sujeitos. Eles não ficam passivos diante da mudança do ambiente. Mas esses agentes racionais, eles estão a todo momento observando as variáveis do ambiente, eles estão a todo momento analisando a conjuntura para moldar a sua conduta ao ambiente no qual eles estão inseridos. Eles consideram todos os incentivos positivos e negativos que eles recebem para tomar as suas decisões. Então, quando nós imaginamos a formulação de uma lei, a aplicação de uma lei, em última instância, a lei ela serve para conduzir a realidade num determinado sentido. A lei serve para moldar o comportamento humano de acordo com a vontade do legislador naquele momento, de acordo com a vontade do aplicador da lei naquele momento, do operador da lei naquele momento. E se por algum instante nós esquecemos que os destinatários dessa lei são agentes racionais que vão responder à mudança no ambiente, pode ser que a gente acabe tornando todo aquele arcabouço legal fictício, todo aquele arcabouço legal ineficaz, porque simplesmente nós não conseguiremos a aderência desses agentes a mudança, né, que nós gostaríamos de propor. E esse enfoque mais voltado para agentes racionais que interpretam essas mudanças, que interpretam os incentivos nos quais eles estão inseridos, isso tem um pezinho, né? Na verdade tem um fundamento nos métodos da teoria microeconômica. Os métodos da teoria microeconômica, a base, né, da teoria microeconômica, tem a ver com as forças de oferta e demanda, ok? Tem a ver com as forças de oferta e demanda. E por que isso é importante quando nós analisamos o direito? Porque quando nós temos qualquer decisão a ser tomada, de forma geral, para a maioria das situações, as coisas que nós analisamos quando tomamos decisões são quais são os benefícios que eu vou extrair daquela decisão tomada. Quais são os custos atrelados àquela decisão tomada? E esses benefícios e esses custos não necessariamente são puramente econômicos, são puramente financeiros. Mas essa análise envolve fatores que são econômicos, sim, mas que são também sociais e culturais. Então, por exemplo, quando eu decido transgredir uma determinada norma, quando eu decido atuar de uma maneira socialmente reprovável, eu estou em vistas de algum benefício que eu vou extrair daquela atitude, ok? E nem sempre esse benefício é financeiro. Da mesma forma que nem sempre o custo é financeiro. Por exemplo, quando você toma uma atitude negativa, né, você decide ter uma conduta negativa do ponto de vista do direito, você também tem um custo de imagem perante a sua família, perante seus amigos, perante a sociedade. E esses custos eles são levados em conta. Tá? Então, quando nós falamos de análise econômica do direito, nós estamos falando sim de questões financeiras que envolvem dinheiro, mas também e principalmente de um raciocínio econômico por trás da abordagem do direito. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo para vocês, e eu falei isso várias vezes, que o nosso comportamento ao decidir seguir a lei, ao aderir a uma determinada norma, os incentivos que nós recebemos da norma jurídica, do arcabouço legal, eles não são simplesmente financeiros, mas eles envolvem outros fatores que vão contribuir para o bem-estar ou para algum tipo de sacrifício, algum tipo de custo. Tá? E entender a análise microeconômica nos ajuda a entender esse raciocínio que perpassa a maioria das nossas decisões enquanto agentes sociais, agentes econômicos. Tá? Então, por exemplo, a lei da oferta nos diz que quanto maior os benefícios, quanto maior a receita proporcionada por um bem e serviço, mais pessoas terão interesse em fornecer aquele bem. Então, pelo lado da oferta, quando nós estamos nos beneficiando, né, de uma determinada coisa, por exemplo, quando nós estamos vendendo alguma coisa, nós estamos nos beneficiando financeiramente, ok?
Quando nós estamos comprando alguma coisa, nós temos o benefício de bem-estar, mas nós temos um sacrifício financeiro, que é fazer aquele gasto, né, para você ter acesso ao que você está desejando. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que quando nós estamos obtendo um benefício, nós tentamos, a gente pode analisar pela ótica da oferta, nós tentamos maximizar a nossa receita ou o nosso bem-estar, ok? Quando nós estamos tendo algum tipo de custo, né, e fica mais fácil a gente entender isso olhando para o lado da demanda, nós tentamos minimizar o nosso custo ou o nosso sacrifício. Então, por exemplo, enquanto consumidor, quanto maior for o preço de alguma coisa, menos você vai querer ou poder comprar, né? Menos você vai querer ou poder comprar daquele bem ou serviço. Quando você é um fornecedor, quanto maior for o preço, maior for a receita potencial, mais você vai querer fornecer daquele bem ou serviço. Então, quando nós estamos nos beneficiando, nós tentamos maximizar aquele resultado. Quando nós estamos tendo algum tipo de sacrifício, nós tentamos minimizar esse sacrifício, esse custo, né? Então, nós podemos lembrar por exemplo, da curva de demanda e dizer que quanto maior for o custo, né, ou o preço de algo, menos eu vou querer usufruir dele, menos eu vou querer comprar, por exemplo, né, sob a ótica da demanda. Sob a ótica da oferta, quanto maior for a receita, né, quanto maior for o retorno potencial de um determinado bem ou serviço, eu, enquanto produtor, mais vou querer fazer. Então, esse raciocínio econômico que nós aprendemos, né, através da aula de microeconomia, esse raciocínio que leva os agentes econômicos a transacionar no mercado, ele é muito similar às decisões que nós tomamos. Então, nós sempre vamos tomar decisões que vão buscar o máximo de bem-estar, o máximo de satisfação, através do menor sacrifício possível. E percebam que, ao fazer isso, esse é um processo de decisão que nós chamamos de consequencialista, de utilitarista, porque na maioria das vezes nós não pensamos nos fundamentos da nossa decisão, mas nos resultados, né, da nossa decisão. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 cursos de ação possíveis, eu normalmente vou analisar o resultado de cada uma daquelas atitudes possíveis, né, que eu posso tomar. E eu vou escolher aquela atitude que vai me trazer um maior bem-estar com o menor sacrifício possível, né? Essa é o que nós chamamos de uma decisão ou de uma ótica consequencialista, de uma ótica focada no resultado, uma ótica ou uma decisão utilitarista, né? E essa ótica, embora não seja sempre assim, mas na maioria esmagadora das vezes, a tomada de decisão dos indivíduos, ou seja, a nossa tomada de decisão, vai buscar atender ao maior nível de bem-estar com o menor custo possível. Então, esse raciocínio que nós temos através da economia, ele é muito útil para a área do direito, tanto para que a gente possa formular e aplicar normas jurídicas que conduzam o comportamento humano, uma vez que eu entendo o mecanismo pelo qual as pessoas tomam decisões, eu sou capaz de alguma maneira de conduzir essa decisão, tentar fornecer os incentivos adequados para que a sociedade caminhe num determinado sentido, certo? E além disso, além de conseguir fornecer esses incentivos individuais, nós temos a capacidade de fornecer também incentivos coletivos, ou seja, desenvolver políticas públicas que sejam capazes de, ao longo do tempo, fazer com que a sociedade tenha um maior bem-estar, tenha uma maior eficiência. E aí entra aquele conceito que nós falamos em economia, né? Em análise econômica do direito, a gente sempre volta a esse conceito de eficiência econômica, e ele está ligado diretamente a essa ideia de bem-estar. Então, pela economia, nós dizemos que uma decisão é eficiente quando ela gera um excedente
de bem-estar. Quando ela gera um excedente de bem-estar. Então, pela economia, uma decisão ela é eficiente. Então, a eficiência ela tem a ver com um excesso de bem-estar. O que significa esse excesso de bem-estar? Quando nós tomamos uma decisão, essa decisão, como eu falei, vai ser pautada em benefícios que nós extraímos menos os custos ou sacrifícios que nós fazemos em prol daquele objetivo. Então, quando essa decisão ela é positiva, ou seja, os benefícios eles ultrapassam os sacrifícios, nós dizemos que essa decisão ela é eficiente, né? Então, a todo momento, enquanto agentes econômicos, agentes sociais, nós estamos tentando tomar decisões que nos agreguem bem-estar, né? Decisões que nos tragam satisfação, que nos tragam benefícios, lucros, vamos colocar assim, ou seja, que a nossa parte positiva ela ultrapasse a parte negativa que leva, né, que toma, que é inerente a qualquer decisão, a qualquer conduta humana. Então não existe conduta que tenha somente benefícios. Essa conduta também gera sacrifício, nem que seja um sacrifício de tempo, tá? E a eficiência econômica nada mais é do que esse excedente de bem-estar. Então, quando existe um benefício acima dos custos, nós dizemos que existe eficiência econômica. Existe uma decisão que gera efeitos positivos. E o grande desafio do direito, sob a ótica da análise econômica, é tentar maximizar esse bem-estar, ou seja, fazer com que a sociedade ela tome a melhor decisão possível em cada ação. A sociedade ela trilhe um caminho que seja o mais eficiente possível, né? Então, se for possível maximizar essa relação, aumentando os benefícios e reduzindo os custos, é isso que o direito deve fazer quando nós estamos sob o enfoque da análise econômica do direito. Então, um papel do direito no desenvolvimento da sociedade é buscar uma formatação, é buscar uma configuração legal e uma aplicação da lei que privilegie essa eficiência econômica, que privilegie esse excedente de bem-estar que é gerado através da sociedade. E quando nós falamos sobre excedente de bem-estar, quando nós falamos sobre eficiência econômica, nós fomos apresentados a 2 critérios de análise de eficiência econômica, tá? Nós tivemos uma análise sobre o critério de Kaldor-Hicks e uma análise sobre o critério de eficiência de Pareto. O critério de Kaldor-Hicks, ele ficou horrível esse sublinhado que eu passei, peraí, vai me atrapalhar aqui na hora de continuar a explicar. O critério de eficiência de Kaldor-Hicks, como nós já falamos, ele é um critério mais simples, né? Ele é um critério que ele é menos restritivo. Porque o critério de Kaldor-Hicks, ele é um critério que vai analisar qual é o resultado final de uma determinada ação. Qual é o resultado final de uma determinada intervenção, por exemplo, do direito na sociedade. Então, por exemplo, se eu tive numa sociedade uma medida tomada pelo direito, uma norma legal que foi aprovada, que gerou benefícios, por exemplo, na casa de, sei lá, R$1 milhão, e que gerou prejuízos na casa de R$500 mil, o resultado final foi um excedente de 500 mil, ok? Logo, sob o critério de Kaldor-Hicks, essa medida foi eficiente. A análise do critério de Kaldor-Hicks vai pegar, por exemplo, fulano teve um excedente positivo, fulano teve um excedente positivo, fulano negativo, negativo. No final das contas, vamos supor que eles sejam equivalentes, essas partes se anulam e nós tivemos um excedente positivo, tá? Esse critério de eficiência de Kaldor-Hicks, ele é um critério que considera a eficiência pelo resultado final.
Então, mesmo que haja perdedores numa determinada mudança do direito, mas se o resultado final ele é positivo, ele será eficiente. Já o critério de eficiência de Pareto, ele não considera eficiente quando algum agente sai no prejuízo de alguma forma, né, do momento inicial até o momento final dessa intervenção. O critério de eficiência de Pareto, ele é um critério de eficiência que é mais restrito, né? A visão do critério de eficiência sob a ótica de Pareto tem a ver com uma melhora do todo sem que haja algum prejuízo entre as partes, né? Tem a ver com uma ideia que nós chamamos na economia de fronteira eficiente, que é uma situação em que todos estão na melhor posição possível. Se houver alguma mudança, alguém será prejudicado, né? Então você perde eficiência, você perde, né, aquele limite de eficiência, e aí nós caminhamos para uma situação pior do que era anteriormente. Então, sob a ótica de Pareto, nós só teremos uma situação eficiente se todos tiverem uma melhora de bem-estar, ou ainda que alguns tenham uma melhora de bem-estar, mas que não haja prejuízo para os outros. Então, eu posso permanecer na mesma situação e outros melhorarem, mas não pode haver ninguém saindo mais prejudicado. O critério de eficiência de Pareto, na vida real, ele é muito difícil de ser atingido, né? Ele é um critério mais de análise ideal, da onde se parte uma discussão para poder implementar, né, uma mudança, para poder aplicar a norma jurídica. Então, parte-se de uma ideia de eficiência de Pareto, mas no fim das contas, é muito difícil que esse critério ele de fato seja atingido na realidade. Vejam que o critério de Kaldor-Hicks, ele é o que enseja, por exemplo, a maioria das mudanças legislativas, né? Vamos pensar, por exemplo, na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela alterou uma série de regras, uma série de expectativa, né, de direito, né, como a gente usa muito esse nome na área do direito adquirido, expectativa de direito, são temas muito sensíveis, mas qual foi a grande justificativa da reforma da Previdência? Precisamos reformar a Previdência porque no longo prazo, ou seja, no longo prazo, no fim das contas, os benefícios dessa reforma superarão os custos. Ou seja, o que nós estamos dizendo ao justificar a reforma da Previdência é que, inevitavelmente, algumas pessoas serão prejudicadas, né? Quem estava com a expectativa de se aposentar mais cedo, quem tinha expectativa de receber algum tipo de benefício que foi modificado, foi extinto, quem às vezes teve algum tipo de mudança no regime jurídico, que não foi muito o caso da reforma da Previdência, né? Mas, de forma geral, nós tivemos milhões de pessoas afetadas pela reforma da Previdência. Porém, de acordo com uma série de estudos econômicos, né, de acordo com uma série de paralelos com modelos internacionais, a Previdência brasileira, ela, no fim das contas, gerava muito mais eficiência econômica, ou seja, a situação em que nós nos encontrávamos era muito menos eficiente do que na presença da reforma. Então, ao promulgar a reforma, a ideia que motivou o debate e a aprovação das novas regras foi a de que, sim, haverá perdedores no meio do caminho, sim, pessoas sairão prejudicadas, porém, o conjunto da sociedade ele ficará numa situação melhor, numa situação mais eficiente, por conta de uma alteração de regras que vai trazer uma maior riqueza no longo prazo, vai trazer um menor sacrifício financeiro para o Estado no longo prazo. E isso justificou a reforma da Previdência, e isso nada mais é do que aplicar um critério, né, de eficiência econômica sob a ótica de Kaldor-Hicks, sob uma análise mais simples, mais relaxada, né, do que seja eficiência econômica, para que a gente consiga, né, implementar uma mudança legislativa. Veja que muitas das argumentações, por exemplo, quando nós estamos
buscando a manutenção do status quo, né? Então, cada classe, cada entidade, quando ela quer a manutenção do status quo, ela justifica, né, que haverá perdedores a partir daquela mudança. Sim, haverá, mas e o restante da sociedade, né? E o conjunto? Essa mudança ela será positiva ou negativa, no fim das contas, para o conjunto da sociedade? Então, se há uma mudança positiva para o conjunto da sociedade num tema que é econômico, esse é um argumento muito forte para que as regras sejam alteradas. Porque, novamente, em última instância, né, quando nós estamos fazendo uma análise econômica, pela lógica do direito, importa que esse direito ele privilegie a eficiência econômica. Eu estou fazendo aqui essa retomada, até demorei um pouquinho mais do que eu gostaria no tema de eficiência, porque é a partir dele que nós vamos analisar todos os tópicos que nós teremos, né, na nossa A2. Inclusive, esse tema de eficiência econômica pode cair na A2, tá? Mas os tópicos mais específicos de análise econômica do direito, todos eles vão implementar a ideia de eficiência econômica de alguma forma. E aí, depois dessa matéria, nós iniciamos uma visão mais própria da análise econômica do direito, mas nós iniciamos olhando para cima, né? Olhando para o todo, olhando para a partir de uma abordagem macro da análise econômica do direito. E essa abordagem macro tem a ver com as instituições, né? As instituições, que é o tema do nosso trabalho, inclusive, né, instituições é o tema do nosso trabalho, as instituições, como vocês sabem, elas refletem as regras do jogo social, tá? O que seriam essas regras do jogo social? As regras do jogo da sociedade são todas, é o conjunto de regras, por exemplo, ao somarmos as regras que regulam o direito contratual, o direito de propriedade, o direito de sociedade, o direito de sucessão, o direito penal, direito trabalhista, direito tributário. Ao nós formarmos, né, o que eu já falei, esse conceito, né, de big picture, que é você ter uma imagem do todo, quando nós analisamos esse todo reflete o que nós chamamos de instituições. Ou seja, é o conjunto dos incentivos, o conjunto das regras às quais nós estamos submetidos enquanto sociedade. Muitas vezes, para você individualmente, você não será afetado por todas as regras do jogo social. Se você, por exemplo, não tem uma empresa, as regras do direito societário não te atingem diretamente, mas vão te atingir indiretamente, porque ao comercializar, por exemplo, com empresas, essas empresas estão sujeitas às regras do direito societário. E a maneira pela qual elas se organizam, a maneira pela qual elas produzem, distribuem, vendem, os incentivos que são fornecidos àquelas empresas, de alguma forma vão te afetar indiretamente. Então, por exemplo, se o direito societário favorece um ambiente econômico, você vai ter muito mais empresas, né, para poder transacionar, você vai ter muito mais produtos para poder adquirir, você vai ter muito mais opções de consumo do que numa sociedade em que o direito societário ele seja muito restritivo, ele dificulte muito o ambiente de negócios. Então percebam que essas instituições, sendo o conjunto das regras do jogo, elas não necessariamente, essas regras, não necessariamente todas elas vão te afetar diretamente no seu dia a dia, mas indiretamente sim, a sua vida ela terá influência pela forma, na forma pela qual a sociedade se organiza. Tá? Então as instituições são justamente o conjunto dessas regras do jogo. Né? E para a análise econômica do direito, o grande papel dessas instituições é no sentido de que é a partir delas que os indivíduos vão decidir como se comportar. É a partir delas que os indivíduos vão decidir sobre o que fazer e o que não fazer. Tá? Então as regras desse jogo, essas regras desse jogo social, elas têm uma influência decisiva sobre o comportamento dos indivíduos. Tá? Então, ao analisar essas regras nas quais a sociedade está inserida, o indivíduo está inserido, ao indivíduo analisar as regras nas quais ele está inserido, as regras que o afetam, ele vai tomar uma série de decisões na sua vida. E essas decisões tomadas por cada um dos indivíduos vão
contribuir para o desenvolvimento de longo prazo da sociedade. Então, nós dizemos, sob a ótica da análise econômica do direito, que são as instituições, em última instância, que vão determinar o desenvolvimento. O desenvolvimento econômico no longo prazo. Numa expressão que eu gosto muito de usar, talvez vocês já tenham reparado, em última instância, ou seja, no frigir dos ovos, o que mais importa, por exemplo, para o desenvolvimento de um país, são as instituições, são as regras do jogo nas quais aquela sociedade está inserida. São as regras do jogo que aquela sociedade tem que atender no seu dia a dia, né? E essas regras do jogo, elas são um elemento essencial para na forma pela qual aquela sociedade ela se organiza. Quando nós temos, por exemplo, boas instituições, quando as instituições funcionam adequadamente para fornecer incentivos à sociedade no sentido de produzir, de inovar, de comercializar, de realizar trocas, nós temos uma redução dos custos que são atrelados à sociedade, às decisões que a sociedade toma. Aquela sociedade, ela tem regras mais previsíveis, ela tem a segurança de que o que elas estão fazendo, o que ela está fazendo, vai ter de fato repercussão na realidade, né? Então, os contratos que são firmados, eles serão cumpridos, né? As decisões econômicas que eu tomo, elas estão amparadas pela lei, né? Então eu tenho, por exemplo, a segurança de que um negócio que foi firmado, ele tem amparo legal, ele tem ele é resguardado, né, pelo arcabouço legal. Se a gente pode pensar a respeito dessas instituições, como eu falei, numa série de coisas, mas um exemplo que eu dei para a turma da manhã, eu acho que refletiu muito sobre a importância dessas instituições no dia a dia da sociedade, foi refletir sobre os direitos de propriedade, por exemplo. Os direitos de propriedade, por exemplo, né? Então isso aqui é um exemplo. Eles são determinantes, por exemplo, para diversas decisões e diversas consequências econômicas de uma nação, de um país, de um estado. Vejam, por exemplo, o caso do que nós chamamos hoje de comunidade, né? Então vejam o caso do que nós chamamos hoje de comunidade. As comunidades hoje carentes, elas têm, da maioria das vezes, né, o predomínio do crime. Então a lei, né, as instituições formais, legais, elas não entram naquele local. Aquelas pessoas, elas não têm segurança quanto à propriedade das suas casas. Então um criminoso, de uma hora para outra, ele pode reivindicar a sua casa para virar um ponto de venda de droga, de esconderijo para o crime, e você não tem o que fazer, você não tem a quem recorrer. Tá? O próprio Estado, em determinadas situações, ele pode dizer que aquela Constituição é ilegal e te retirar de lá e revogar, né, o seu direito de propriedade, que no fim das contas acabou sendo, pela letra legal, né, um direito de posse, não propriedade. Mas, no fim das contas, o que eu quero mostrar é o seguinte: quando você pega para analisar uma situação na qual você não tem previsibilidade, você não tem garantia jurídica, por exemplo, quanto à sua propriedade, no caso uma casa, numa comunidade carente, a tendência é que aquelas pessoas que têm as casas, elas não pensem muito, por exemplo, em valorizar aqueles imóveis, né? Então, o que adianta eu pintar minha casa, eu comprar móveis para minha casa, eu tentar transformar aquilo de fato num lar que eu sempre sonhei, ou que eu posso sonhar, né, dentro das minhas possibilidades, se de uma hora para outra eu posso perder a propriedade daquele local. E quando nós analisamos esse fato, nós percebemos, por exemplo, que você pega uma vizinhança pobre, mas que existe um direito de propriedade constituído, em que o Estado tem atuação. Então, quando você pega um bairro pobre, por exemplo, da cidade de Campos, e compara com uma comunidade no Rio de Janeiro,
a própria visão, né, o próprio impacto de imagem, ele é muito diferente. Normalmente numa comunidade em que você não tem direito de propriedade, aquelas pessoas não têm garantia sobre seus imóveis, não têm garantia sobre a sua moradia, você tem casas que não tem sequer acabamento, né, reboco na parede, você não tem imóveis direito naquela sociedade. Isso é muito comum, por exemplo, na beira da estrada, naqueles imóveis extremamente frágeis, porque basicamente aqueles imóveis servem para abrigo, né? Aquelas pessoas sabendo da precariedade do seu direito dentro daquele imóvel, elas não têm incentivos, por exemplo, para produzir, não têm incentivos para melhorar aquela habitação. Por outro lado, mesmo numa vizinhança pobre, quando você tem o direito de propriedade constituído, quando você tem a previsão de fornecimento de serviços do Estado, existe um reconhecimento institucional daquela moradia, você tem normalmente, embora residências humildes, mas você tem residências num padrão que poderia se dizer muito mais alto, né, do que casas em situação precária. E por que isso acontece? Porque os incentivos, as instituições funcionam de certa forma no local e não funcionam no outro. Num determinado local, você tem previsibilidade quanto aos direitos, quanto às regras do jogo. No outro, você não tem. Tá? E o comportamento humano num local ou no outro, ele é completamente diferente. Vejam que são pessoas que estão dentro de uma mesma sociedade, têm basicamente os mesmos valores culturais, sociais, né? Então, de certa forma, embora possa haver uma diferença, né, regional entre um lugar e outro, mas nós somos todos brasileiros vivendo no século XXI, que todos nós estamos assim, falando a mesma língua, tivemos a mesma carga cultural, mas o comportamento humano numa situação de precariedade de direitos e numa situação em que você possui a previsibilidade do direito é completamente diferente. Então as instituições, enquanto regras do jogo, elas vão moldar o nosso comportamento e ao moldar o comportamento de cada uma das pessoas, ao moldar o comportamento de cada aspecto da sociedade, no fim das contas, é aquilo que vai importar para o desenvolvimento econômico. É esse somatório, né, de regras, esse somatório de incentivos fornecidos para a sociedade que vão, no final das contas, determinar a riqueza, o desenvolvimento de uma nação. Isso, quem teve a oportunidade de ler o capítulo do livro que eu encaminhei, lá os autores fornecem uma série de exemplos, mas um exemplo muito simples, né, dessas regras do jogo, para a gente poder imaginar algo um pouco mais distante da gente, mas que eu acho que todos vivenciaram, estudaram, foi, por exemplo, na Europa, quando havia uma distinção entre a Europa capitalista e a Europa que estava sob a influência soviética, né? Então a Europa ocidental e a Europa oriental. No caso da Alemanha, isso é ainda mais premente, né? A Alemanha, você tinha um país dividido ao meio, né? No caso, na época, eram 2 países, com uma população com uma carga histórica semelhante, que tinha uma formação semelhante, que tinha questões sociais e culturais similares, mas a Europa Ocidental, ela teve um desenvolvimento muito maior do que a Europa Oriental. Porque na Europa Oriental você não tinha incentivos à produtividade, você não tinha direito de propriedade respeitado, as decisões assim, todas as regras do jogo eram precárias, porque o Estado soviético, que influenciava muito no Estado da Alemanha Oriental, ele tinha uma força muito grande, então os direitos poderiam ser revistos, direitos políticos, direitos econômicos. Então, um incentivo para que aquela sociedade fosse bem sucedida, que ela produzisse, que as pessoas se esforçassem para inovar, para serem mais eficientes, né, do ponto de vista econômico, para gerar mais bem-estar, eles eram muito pequenos, porque de uma hora para outra aquelas coisas poderiam ser mudadas simplesmente por uma decisão do Estado, já que havia um poder quase absoluto, né, nas economias planificadas, nos países de modelo socialista, você tinha quase um poder absoluto por parte do governo para modificar as regras do jogo. Então, a teoria institucional ela explica uma série de coisas, colonialismo, etc., e um exemplo muito prático é essa diferença, né, entre a Europa que estava sob a égide do socialismo e a Europa sob a égide do capitalismo. Tá? Então, no final das contas, nós dizemos que as instituições elas são determinantes para o desenvolvimento econômico de uma nação. E logo depois desse tema mais macro, desse tema mais global, nós entramos, né, em uma série de tópicos mais específicos. O primeiro dele foi a análise econômica do direito de propriedade, perdão. E
Para o direito, para a economia, na verdade, nós não estamos muito assim interessados, né, em explicar o direito de propriedade, em teorizar sobre o direito de propriedade, mas nós estamos interessados em saber se a constituição do direito de propriedade naquela determinada sociedade, se aquele direito de propriedade gera eficiência econômica. Se aquele direito de propriedade, por exemplo, ele incentiva as trocas entre as pessoas. Se aquele direito de sociedade, perdão, de propriedade, no final das contas, ele favorece a inovação, se ele favorece a produtividade, se ele favorece, em última instância, o aumento ou a maximização do bem-estar de uma sociedade. Então, sob a ótica da análise econômica do direito, os direitos de propriedade, assim como todos os outros direitos, eles têm que estar regulados, eles têm que estar calibrados, eles têm que estar constituídos para tornar a alocação de recursos da sociedade mais eficiente, ok? Quando o direito ele faz isso, ele impulsiona essas trocas, essas negociações voluntárias, e ele automaticamente favorece que o direito de propriedade seja colocado, seja atribuído à parte que mais valoriza aquele direito de propriedade. Também na turma da manhã, eu dei o exemplo, vamos lá, eu já falei para vocês várias vezes, eu gosto de instrumento, né? Gosto de tocar violão, gosto de tocar guitarra. Vamos supor que eu, Igor, esteja interessado em comprar uma guitarra, tá? Eu tenho um orçamento total de R$ 2.000, ok? E eu estou interessado em comprar uma guitarra de até R$ 1.500. Eu estaria disposto a pagar, né, até R$ 1.500 por uma guitarra, porque isso me deixar muito satisfeito. A Beatriz, ela também tem um orçamento de R$ 2.000 e ela estaria disposta a pagar até 500. Não, é só no exemplo, tá, Beatriz? Tomou um susto aí, né? Eu tô focada aqui no trabalho e na aula também. Entendi. Tá focado no trabalho, na aula também, eu já entendi. Você tá focado no trabalho, tá bom, entendi. Então. Mas olha só, duas coisas importantes. Daqui a pouco você foca no trabalho. Vamos só dar mais uma horinha aqui de atenção. Uma horinha não, 50 minutos aqui de atenção. Vamos lá, a Beatriz quer pagar 500, ela estaria disposta a pagar R$ 500 e eu, Igor, 1.500. Uma vez que eu digo que eu estaria disposto a pagar mais, e isso não é uma limitação orçamentária, né? Tanto eu quanto a Beatriz, nós temos capacidade de pagar mais, pagar até R$ 2.000, mas eu estou disposto a pagar 1.500, significa que eu, Igor, tenho um bem-estar maior do que a Beatriz para adquirir aquele violão, aquela guitarra, tá? Então eu valorizo mais aquele violão do que aquela guitarra. Logo, numa sociedade que privilegiasse, por exemplo, os direitos de propriedade, aquele violão, aquela guitarra, ela deveria estar. Eu tentei desenhar um violão mais cedo na turma, desenhei quase um violino, aqui ficou ainda mais parecido com um violino. Mas, imaginando que isso aqui fosse um violão, esse violão, numa sociedade que privilegiasse, né, a alocação de recursos de propriedade de uma forma mais eficiente, não deveria haver nenhum impedimento para que eu, Igor, pudesse comprar esse violão, certo? Então, esse violão, ele deveria, numa situação hipotética em que eu e a Beatriz estivéssemos dispostos a comprar, ele deveria vir para mim. Por quê? Eu estou valorizando mais esse violão. Eu terei um bem-estar maior do que a Beatriz para adquirir esse violão. E por que a gente diz isso? Porque eu estou disposto a pagar mais. Eu enxergo mais benefício nesse violão do que a Beatriz. Porque se ela quisesse tanto esse bem quanto eu, uma vez que nós dois temos cada um R$ 2.000 para gastar, ela estaria disposta a pagar mais. Então significa que ela quer o violão, mas aquele bem-estar não é tão importante para ela. Então, se a gente pudesse colocar numa escala de bem-estar, né, eu, Igor, ficaria muito mais satisfeito, imagina isso aqui é um gráfico, né, de barras, do que a Beatriz, certo? Então, numa sociedade, esse direito de propriedade deveria vir para mim. Mas vamos supor que, por algum motivo, um legislador achou que o violão ele deveria ter o preço tabelado em R$ 500, certo?
E aí a Beatriz acordou mais cedo que eu, e ao invés de eu, Igor, ter direito a esse violão, ter direito não, eu, Igor, comprar esse violão, foi a Beatriz quem comprou o violão e pagou R$ 500 por ele. Então vejam que um tabelamento de preços, né, hipotético, então um tabelamento de preços hipotético, ele causou na sociedade um nível de bem-estar mais baixo do que seria na ausência daquela regra. Ok? Mais baixo do que seria na ausência daquela regra. Quando a gente olha a ótica do vendedor daquela guitarra, ao invés de conseguir um retorno de R$ 1.500, ele obteve um retorno de R$ 500. Então, sob a ótica do comprador e sob a ótica do vendedor, nós tivemos uma destruição de bem-estar causada por aquela determinada regra, porque ela impediu que o recurso, que uma propriedade fosse alocada para quem mais a valorizava, ok? Do ponto de vista do vendedor, isso é um desincentivo à produção, porque ele poderia ter tido uma receita de 1.500 e acabou sendo obrigado a aceitar uma receita de 500. Supondo que esse vendedor entenda, por exemplo, que um valor mínimo justo para ele seria de R$ 1.000, essa regra vai expulsar esse vendedor do mercado. Ele não vai produzir violão mais, né? Porque não faz sentido ele produzir um violão e ser obrigado a vender esse violão por R$ 500, ok? Então, uma regra de tabelamento de preços como esse acabou causando uma alocação de recurso ineficiente, contribuiu para o empobrecimento da sociedade. Então, o direito, nesse caso, ele atuou de forma contraproducente, ele atuou de forma a prejudicar o desenvolvimento econômico. Uma melhor regra seria não haver tabelamento de preços, por exemplo, para que esse recurso pudesse ser alocado para quem mais o valorizava e que o vendedor também tivesse a receita potencial que ele poderia ter tido, ou seja, ambas as partes sairiam mais satisfeitas daquela relação, certo? Então, as regras às quais a sociedade está submetida, por exemplo, nos direitos de propriedade, contribuirão de forma determinante para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento econômico de longo prazo. Então, as regras do direito de propriedade, num primeiro momento, elas devem favorecer a alocação de recursos a quem mais os valoriza. E para explicar de que forma a sociedade pode constituir um arcabouço jurídico que privilegie essa situação, houve a formulação por Ronald Coase, que foi um teórico que teve trabalhos de economia, administração, e acabou sendo utilizado, né, os seus escritos acabaram sendo utilizados para análise econômica do direito. Ele formulou uma teoria que nós chamamos de custos de transação. Segundo Ronald Coase, na inexistência de custos de transação, a propriedade ela será alocada para aqueles agentes econômicos que mais valorizam aquele direito de propriedade. Então, se for possível para as pessoas negociarem sem quaisquer barreiras, sem quaisquer impedimentos, sem quaisquer ruídos, sem quaisquer custos de transação, aquelas pessoas elas sempre chegarão a uma alocação mais eficiente. Okay? Então, na ausência daquela regra, por exemplo, de tabelamento de preço, essa propriedade ficaria comigo, o violão seria meu, porque eu valorizava mais naquela situação. Então, na ausência de custos de transação, nós sempre teremos uma alocação de recursos para quem entende ser aquele direito de propriedade mais eficiente, que gere maior bem-estar. Então, sempre que as partes entrarem numa negociação, elas chegarão a uma situação, a uma resolução eficiente, elas chegarão a uma negociação eficiente, desde que não haja custos de transação. O problema é que, na realidade, esses custos de transação, eles existem, né? E nem sempre eles podem ser eliminados. Coase, ele faz uma distinção desses custos de transação em 3: custos de coleta de informação, custos de negociação e custos de supervisão. Ou seja, esse custo de coleta de informação tem a ver com a clareza dos direitos de propriedade, tá? Então, esses custos de coleta de informação têm a ver
com saber a quem pertencem os direitos de propriedade. Clareza dos direitos de propriedade. Então, por exemplo, se eu vou numa loja comprar do vendedor, eu pressuponho, né, está claro para mim que aquele vendedor é o proprietário daquele, ou ele tem, né, ele é o preposto, né, do proprietário para negociar aquele bem, aquele serviço. Os custos de transação são todas as barreiras para engendrar uma negociação. Essas barreiras, elas podem significar, por exemplo, chegar até o proprietário, né? Então, descobrir quem é o proprietário de fato daquele bem. Aliás, se bem que isso é um custo mais coleta, isso aí seria mais um custo de coleta de informação, mas iniciar uma negociação com aquele proprietário, ter, por exemplo, custos de formulação de contratos, né, ter que registrar um contrato em cartório, ter algum tipo de barreira de preços, como foi, por exemplo, aquele tabelamento, né, ter algum tipo de barreira de preço numa negociação. Então é tudo que me impede de finalizar uma negociação para transacionar direitos de propriedade. E o custo de supervisão tem a ver com o pós-negócio, vamos colocar assim, a etapa posterior ao fechamento de negócio, que é a garantia do direito de propriedade. Então, uma vez que eu comprei determinada coisa, me tornei proprietário, é a garantia de que eu vou continuar proprietário e que eu vou poder, por exemplo, acionar o Estado para resolver uma determinada pendência judicial no questionamento daquela sociedade. Então, quando há uma dificuldade de entender quem tem o direito de propriedade de uma coisa, quando há um custo financeiro atrelado à negociação, ou quando, após fechar uma negociação, saber se aquela negociação será cumprida, isso é custoso, as pessoas tendem a não realizar negócios, as pessoas tendem a judicializar os negócios realizados. E aí, o direito de propriedade, ele tanto pode ser utilizado para favorecer negócios, né, favorecer trocas, quanto ele pode ser utilizado para dirimir conflitos de direito de propriedade. E ao tentar dirimir esses conflitos sobre direitos de propriedade, o Estado ele deve buscar ao máximo reduzir esses custos de transação para fazer com que as pessoas consigam chegar a um negócio, a uma negociação, voluntária. Porque essa negociação voluntária, ela é muito mais vantajosa do que uma negociação litigiosa que precise, né, da intervenção do Estado. E um outro ponto sobre os direitos de propriedade é que importa, para a análise econômica do direito, uma solução final eficiente, tá? Então, se existe um conflito quanto aos direitos de propriedade, não interessa muito quem tem razão, quem atacou quem desrespeitou o direito de quem. Mas uma vez que existe um problema, né? Uma vez que existe um problema quanto aos direitos de propriedade, importa para a análise econômica do direito, uma solução final eficiente, ou seja, uma solução final que maximize o bem-estar ou que maximize uma situação econômica. Então, se as partes puderem, por exemplo, houve um problema quanto ao direito de propriedade, mas as partes podem negociar entre si. Eu dei o exemplo aqui de duas fazendas, né, em que houve um problema ali quanto à ideia, né, de quem era dono de um pedaço de terra, foi construída uma casinha de boneca, e aí esse problema foi judicializado, e ao chegar a um entendimento, né, de que
área de terra pertencia a um determinado proprietário, o juiz não precisa necessariamente mandar demolir, né, aquela casinha de boneca. Se ele permitir que as pessoas negociem entre si, pode ser que chegue-se a uma conclusão de que quem construiu uma casinha de boneca paga, né, para poder ter que aquela casa de boneca permaneça lá. Eu trouxe o exemplo de uma fábrica que polui, né, o ambiente, polui de uma certa forma, causa um dano a uma outra propriedade vizinha, e não necessariamente aquela propriedade que causou o dano que precisa se adequar. Se a solução, do ponto de vista econômico, mais eficiente for, por exemplo, que a outra atividade se adapte, a fábrica pode pagar, né, para que haja uma adaptação da outra atividade econômica. Não é ela que causou o dano necessariamente ser obrigada a absorver o custo daquele problema. Então importa para a análise econômica do direito de propriedade que a solução final ela seja eficiente. Então, para que a gente possa finalizar esse tópico de análise econômica do direito, nós temos duas conclusões: que a análise econômica do direito de propriedade, num primeiro momento, ela deve buscar a alocação de direitos de propriedade ou de recursos, né? Nós podemos direitos de propriedade ou de recursos a quem mais os valoriza, porque isso é eficiência econômica. E numa situação de conflito, no conflito, buscar a solução mais eficiente do ponto de vista economicamente. Tá? Para esses dois pontos, será essencial que nós consideremos os custos de transação, porque são esses custos de transação que impedem uma negociação voluntária entre as partes, e são esses custos de transação que normalmente geram conflitos a respeito dos direitos de propriedade. Quando o direito busca minimizar ou eliminar os custos de transação, o direito de propriedade é eficiente. Pessoal, passando aqui para nosso segundo ponto, eu vou avançar mais rápido, porque eu acabei demorando muito nesse outro tópico. Eu quero finalizar pelo menos a análise econômica do crime para a gente poder mostrar para vocês as questões da A2, tá? Falando do direito de contrato, tá? Novamente nós teremos a ideia da eficiência econômica. E uma coisa que precisa ficar clara é que para a economia, o contrato, ele é um instrumento para reduzir as incertezas de determinadas relações econômicas. Então, os contratos, eles servem para reduzir a incerteza de determinadas relações econômicas. Essas incertezas normalmente têm a ver com tempo e têm a ver com o cumprimento. Se esse contrato será cumprido ou não. Aliás, deixa eu voltar aqui. Tirar esse cumprimento aqui. Tem a ver com o tempo, tá? Fica mais fácil entender dessa forma.
Porque para a análise econômica do direito, quando você vai em algum lugar, vai numa lojinha e compra um determinado bem, comprei esse celular. Isso não é um contrato, tá? Isso foi uma relação que eu estabeleci de troca. Eu fui ali e troquei meu dinheiro pelo celular. O contrato para análise econômica do direito, ele é um instrumento que serve para regular situações, regular relações econômicas que embutem algum tipo de certeza que normalmente está atrelada ao tempo, porque são relações econômicas que se estendem ao longo do tempo. Então pode ser uma relação econômica continuada, como um contrato de prestação de serviço, um contrato de aluguel, um contrato de fornecimento, tá? Então toda vez que você tem um cumprimento ao longo do tempo, de uma determinada relação econômica, é bom que ela esteja prevista numa situação contratual, para que isso reduza a incerteza da parte de quem está contratando, de quem está sendo contratado. Toda vez que você tem uma relação econômica que será cumprida no momento posterior ao fechamento do negócio, novamente é importante que você tenha um contrato para que, novamente, você também tenha a redução das incertezas inerentes a essa passagem do tempo, né? Se aquele contrato será cumprido, se ele será cumprido a contento, se as regras serão as regras pactuadas, elas serão seguidas, tá? Então, o contrato ele é um instrumento para a redução das incertezas de determinadas relações econômicas. E na análise econômica do direito, nós temos dois aspectos fundamentais dos contratos, que são o desenho do contrato, ou seja, todas as cláusulas que são obrigatórias naquele contrato, quais são os incentivos, as proibições que a lei faz em relação àquela relação econômica, tá? Quais são os custos atrelados à formulação daquele contrato. Então, por exemplo, um contrato de aluguel, né, que preveja muitos direitos, por exemplo, ao locatário, então muitos direitos ao locatário e poucos direitos ao locador, ele é um contrato de aluguel que a princípio vai desfavorecer a oferta de imóveis no mercado. Se ele é um contrato de aluguel, se a relação que o direito prevê para o contrato de aluguel coloca muitas regras para o locatário seguir e poucas regras para o locador, ele pode desincentivar as pessoas a procurarem imóveis para alugar. Certo? Então, tanto se existe um excesso de um lado quanto existe um excesso do outro, nós temos problemas. Muitas vezes, esse direito contratual ele pode ser burocrático para ambas as partes. Imaginem que para ter um contrato de aluguel passa a ser obrigatório um seguro, passa a ser obrigatório um registro em cartório, passa a ser obrigatório uma antecipação de pagamento ou um prazo mínimo. Então, todas as vezes que a lei ela regulamenta um determinado contrato, ela fornece incentivos positivos ou negativos para que as pessoas contratem mais ou menos. Muitas vezes, quando a lei formula cláusulas obrigatórias ou impõe custos a um contrato, ela pode favorecer ou desfavorecer uma das partes. E isso vai ter uma consequência direta na atividade econômica, né? Então, se eu desfavoreço ou favoreço uma das partes, eu estou incentivando ou desincentivando, né, uma determinada relação econômica. Um segundo aspecto fundamental é a garantia do cumprimento do contrato. Ou seja, para a análise econômica do direito, não só esse contrato ele tem que ser bem desenhado, como ele também tem que ser cumprido. Então, se existe uma desconfiança das partes quanto ao cumprimento, fulano não cumpriu o contrato, se ficar por isso mesmo, se o Estado, de alguma forma, ele não obrigar o cumprimento desse contrato, ou se ele não obrigar aquela parte que violou as cláusulas a indenizar quem foi prejudicado, isso é um desincentivo muito grande, né, a geração de contratos. Um exemplo que a gente pode trazer é a inadimplência, né? Então, a inadimplência de determinados contratos bancários, a inadimplência bancária, né? Então, hoje no Brasil é muito difícil você cobrar uma dívida bancária. Isso é um desincentivo, por exemplo, aos empréstimos bancários. Esse desincentivo, ele pode se refletir num custo mais alto, porque os agentes econômicos vão tentar se proteger, né, de uma eventual inadimplência, e num volume mais baixo de empréstimo, um volume menor de negócio. Então, se o cumprimento do contrato ele não é
previsível e ele não pode ser exigido de forma satisfatória pelas partes, a tendência é que as pessoas realizem menos contratos daquela natureza. Então, tanto o desenho, ou seja, as cláusulas, as regras às quais aquela relação está submetida, quanto a previsibilidade quanto ao cumprimento daquelas regras, influenciam e impactam o desejo das pessoas de contratarem mais ou menos. Tá? Então, esses são os dois aspectos fundamentais da análise econômica do direito contratual. Caminhando mais rapidamente para o nosso encerramento, né, vou ver se eu consigo finalizar em 10 minutos e uso os 10 minutos finais para poder dar exemplo das provas. Nós falamos sobre a análise econômica do direito penal. A análise econômica do direito penal, assim como a análise econômica de todas as do direito de propriedade, direito contratual que nós analisamos, ela está muito mais interessada sobre as consequências do direito penal para a sociedade, né? Vocês estão ouvindo aí que está tendo, acho que um baile de axé aqui embaixo da minha casa. Vocês espero que não esteja atrapalhando aí o áudio para vocês, porque para mim está atrapalhando bastante. Se tiver muito ruim, vocês me avisem, se tiver com muito ruído. Mas o direito penal, o direito criminal para a economia, ele não tem aquela áurea que existe para o direito, né, de como a última instância, né, aquela área que será utilizada para poder evitar, né, os comportamentos mais deletérios de uma sociedade, os comportamentos mais reprováveis de uma sociedade. Para a análise econômica do direito, o direito penal ele vai ser uma das formas de controle da atividade social, né? Uma das formas de controle daquelas condutas nocivas. E se a prisão, por exemplo, que é típica, né, do direito penal, ela for o caminho mais fácil, mais eficaz para que a sociedade haja num determinado sentido, então que seja o direito penal a atuar naquela determinada relação. Então, novamente, nós temos aqui uma ótica, né, mais voltada para a eficiência, né, para os fins, para as consequências. Então, novamente, nós temos aqui uma noção de eficiência. Um ponto interessante sobre a análise econômica do direito penal é que ela sim tem uma formulação teórica muito mais forte, né, que tenta justificar a criminalidade sobre bases mais teóricas, né? Então, quando a análise econômica do direito ela não perde tanto tempo falando de direitos, analisando o que é propriedade, o que são contratos, no caso do direito penal, nós temos sim uma formulação teórica muito forte, né? Então, Gary Becker, que foi o formulador da teoria, o primeiro formulador, né, da teoria econômica do crime, ele coloca uma ótica de análise sobre o direito criminal, sobre a atividade criminosa, né, que influencia diretamente não só a economia e o direito, mas outras áreas do conhecimento, né? Existe uma contribuição teórica muito grande da economia para a área do crime. E o que Gary Becker traz é um conceito de racionalidade dos agentes. Na verdade, ele retoma esse conceito que inicialmente tinha sido formulado por Cesare Beccaria e por Jeremy Bentham, que são dois filósofos, né, mais antigos que aplicam ideias que nós chamamos de utilitaristas ou consequencialistas aos seus trabalhos, né? Então, a ótica da análise econômica do direito penal, da teoria econômica do crime, ela é uma ótica consequencialista, uma ótica utilitarista, tá? Então nós temos aqui a figura do utilitarismo, do consequencialismo, utilitarismo, consequencialismo, tá? E Becker, quando formula essa concepção da racionalidade dos agentes, ou seja, o agente criminoso é aquela pessoa que faz cálculos, né, de benefícios e faz cálculos de prejuízos quanto à sua ação. Quando ele faz isso, ele contrapõe naquele momento duas teorias dominantes, né? Porque naquele momento o criminoso ele era visto como ou um débil mental, né, um ser patológico, e nesse caso não adiantava você tentar tratar, né, a criminalidade que não fosse por vias da punição, porque aquele criminoso ele não raciocinava com a maior parte da população, e nós tínhamos uma abordagem sociológica, né, do criminoso
como uma vítima da sociedade, né? Uma vítima das estruturas da sociedade. E nesse caso também, o direito penal ele acaba tendo muito pouco o que fazer, porque para resolver o problema do crime, você precisa basicamente de uma revolução que modifique, né, a forma pela qual a sociedade se organiza economicamente e politicamente. Então vejam que com as duas concepções dominantes na época, o campo do direito penal ele ficava muito restrito, né, para resolver o problema da criminalidade. Quando Gary Becker ele traz a concepção de racionalidade, ele simplesmente diz que isso aqui não é de fato a causa da criminalidade, mas sim o fato de que, ao analisar os custos e benefícios de uma ação criminosa, os criminosos chegavam à conclusão de que para eles o crime compensava, né? Então havia basicamente uma análise racional, né, por trás da conduta dos criminosos, e por conta disso eles chegavam à conclusão de que o crime compensava. Os benefícios eles eram maiores que os custos. Se nós tínhamos, né, essa interpretação de que os criminosos, eles, assim como seres econômicos, faziam cálculos de custos e benefícios, isso traz para a área do direito penal proposições, porque se eu posso dizer que os incentivos positivos e negativos são levados em consideração para o cometimento do crime, basta que eu tente aumentar os custos e reduzir os benefícios do crime para que eu consiga influenciar a quantidade de crime cometida, né? Então, Becker ele propõe que dois fatores fundamentais entram nessa parte de custos que o criminoso avalia: a sanção, ou seja, a pena, e a probabilidade de incidir na pena. A probabilidade de incidir na pena. Então, se nós aumentamos as sanções às quais aqueles agentes estão sujeitos, e nós aumentamos a probabilidade deles cumprirem aquela pena, nós conseguimos dissuadir esse criminoso, porque isso vai causar um aumento nos custos atrelados à sua decisão de delinquir. Tá? Então, o direito penal ele deve ser organizado para que ele busque a maior eficiência possível no combate ao crime, né? A maior eficiência possível na dissuasão do crime. Então, para a análise econômica do direito, né, essa punição que o direito penal propõe, ela não precisa necessariamente reparar a reputação da vítima, a memória da vítima, ou reparar o dano causado, mas precisa haver um efeito de dissuasão, de prevenir que novos crimes sejam cometidos, né? Então, dizer que uma pena é proporcional ou desproporcional, por exemplo, isso vai ser analisado sob a ótica de que se ela é capaz de dissuadir ou não o criminoso de cometer aquela conduta, tá? E posteriormente a essas formulações da análise econômica do direito penal, nós tivemos as críticas formuladas a ela, que basicamente são duas, né? Uma primeira crítica é de que alguns crimes, como os crimes que envolvem dano, né, físico principalmente, como homicídio, lesão, ou mesmo crimes de ameaça, né? Eles não estão muito sujeitos a essa dinâmica racional, porque esses agentes, eles normalmente estão movidos pela emoção. Então, existe uma limitação do alcance, por exemplo, da norma desse cálculo, né, de custos, porque os agentes, quando eles decidem matar, decidem agredir, etc., eles não estão simplesmente olhando, né, a parte racional de benefícios e custos atrelados à sua decisão, mas eles estão normalmente envoltos numa situação de forte emoção que faz com que eles tomem aquela conduta. Então, existe uma limitação do alcance das proposições do direito penal para determinados tipos penais. Né? Então, determinados tipos penais, principalmente aqueles que tutelam bens não econômicos, eles parecem não estar sujeitos a essa descrição clássica do direito, da teoria econômica do crime. Um segundo ponto é que a economia comportamental demonstrou nos últimos anos que o conceito de racionalidade
ele é mais flexível do que nós imaginávamos, né? O conceito de racionalidade de um ser humano que consegue calcular custos e benefícios das suas ações, ele não é tão pleno quanto nós imaginávamos. Então, a racionalidade que nós chamávamos, que essa teoria econômica comportamental chama de plena, né, de seres que são capazes de fazer esses cálculos de custo e benefício, ela dá lugar à racionalidade limitada. E a racionalidade limitada significa que muitos fatores turvam a capacidade de fazer cálculos mentais e chegar a uma conclusão que faça sentido, né? Os seres humanos, eles são muito influenciados por fatores cognitivos, fatores ambientais, que dificultam, né, essa capacidade de chegar de fato a uma conclusão próxima da realidade em muitos mais casos do que nós imaginávamos. Mas longe de afastar as conclusões da análise econômica do crime, da teoria econômica do crime na sua formulação mais tradicional, esses dois componentes servem para que nós consigamos melhorar as proposições da análise econômica do crime. Tá? Pessoal, sobre os tópicos de análise econômica do direito como teoria dos jogos, eu encaminhei para vocês hoje um arquivo, um capítulo de um livro que vai ajudar vocês no estudo, né? Tem um capítulo assim bem extenso que explica muito bem a teoria dos jogos. Então, até pelo adiantado da hora, eu vou me abster de fazer essa explicação sobre a teoria dos jogos. A gente tem a aula passada gravada e vocês têm o material que eu encaminhei para vocês. Eu vou aproveitar esse restinho aqui, esses 8 minutos, só para poder dar uma dimensão para vocês de como vai ser mais ou menos a prova que eu vou formular, tá? Eu vou projetar para vocês aqui a prova A2 e vou mandar para vocês também essa prova para que vocês tenham uma noção de como será cobrado. Coloquei aqui na tela para vocês as questões que eu utilizei na A2. Como é que serão as questões da prova, tá? Eu vou colocar para vocês um texto, às vezes um caso prático, e dentro dessa questão eu vou solicitar que vocês tragam um conteúdo que está dentro do material, né, mais ou menos um copia e cola, que não vai ser exatamente copia e cola, claro, né, mas não vai ser exatamente um copia e cola, mas que é um conceito teórico, e vou pedir que vocês analisem aquela situação de forma crítica. Então, por exemplo, num determinado país, essa questão 1, num determinado país, os legisladores federais, preocupados com pesquisas que apontam um déficit habitacional e o custo habitacional como dois dos principais fatores de insatisfação dos eleitores, esses legisladores decidem propor e aprovar uma lei que regula os contratos de aluguéis, tabelando os preços dos contratos. Mesmo os contratos firmados foram afetados por essa lei que criou uma série de proteções legais aos locatários, ou seja, aqueles que pagam o aluguel, dificultando eventos como despejo. E aí eu pergunto o seguinte nas questões: do ponto de vista dos locadores, aqueles que recebem aluguel, essa lei criou incentivos positivos ou negativos à disponibilização de novos imóveis? Então é uma análise crítica que vocês têm que fazer. Do ponto de vista dos locadores, quando você coloca uma série de proteção aos locatários, isso tira o incentivo para que as pessoas coloquem mais imóveis no mercado para serem alugados. Tá? Então, do ponto de vista dos locadores, os incentivos foram negativos para a disponibilização de novos imóveis, porque houve uma série de proteções legais aos locatários e, por exemplo, ações como despejo, que são ensejadas pela falta de pagamento, ficaram mais difíceis de serem implementadas. Então, provavelmente, você vai ter um aumento no nível de inadimplência, já que a perspectiva, né, de ser punido pela falta de pagamento para uma série de locatários ficou mais distante. Então, uma vez que eu tenho mais confiança de que eu não serei despejado se eu atrasar, isso é um incentivo, né, para o atraso no pagamento dos imóveis, do aluguel dos imóveis. Então, nessa letra A, nós precisaríamos entender o conceito de análise, uma série de conceitos de análise econômica do direito e interpretar a questão de forma crítica. A mesma forma na letra B. As alterações legislativas tendem a melhorar, piorar ou não influenciar o custo e o déficit habitacionais. Uma vez que eu disse na letra A que os locadores serão negativamente afetados e os locadores são aqueles que ofertam imóveis ao mercado, significa dizer que o déficit habitacional ele deve piorar, né? Assim como o custo, uma vez
que esses locadores terão menos incentivos para disponibilizar os imóveis no mercado. Tá? Então, a letra A e a letra B são questões que seriam resolvidas e respondidas de uma forma mais crítica. Já a letra C é mais um copia e cola, né? Quais são os dois principais aspectos considerados pela ED no que tange direito de contratos? Então, a resposta para isso aqui seria, por exemplo, desenho de contratos e cumprimento dos contratos, né? E aí nós poderíamos colocar dois exemplos, né, de desenhos de contrato e exemplo e cumprimento de contrato. Então, numa questão, nós temos a parte crítica e a parte teórica sendo colocadas, né, de forma conjunta. Então, nós temos aqui dois pedidos de análise de forma crítica e um pedido, né, basicamente, para vocês colocarem o conteúdo pertinente do material. Aqui a questão 2. Ao estudarmos o direito de propriedade sob o prisma da AED, nós aprendemos que não necessariamente a parte que causou um dano sob a ótica do direito clássico deve ser responsável por sua reparação ou cessação. Entretanto, para que as partes possam chegar a um acordo amigável, algumas condições devem estar satisfeitas. E aí nós voltamos, né, para aquela questão do direito de propriedade, que eu falei para vocês sobre os custos de transação. Eu disse para vocês que na ausência dos custos de transação, as partes tendem a chegar a um acordo, as partes vão conseguir negociar entre si e chegar a um acordo eficiente, né? Quais são essas condições que devem estar satisfeitas, né? Quais são essas condições quais são as condições devem estar satisfeitas para que esse acordo, né, seja cumprido e quais são as classificações dela. Então, essas condições, por exemplo, são classificadas de custos de transação, divididas entre custos de coleta de informação, custos de negociação e custos de supervisão. Então, estando esses três custos de transação satisfeitos, nós teremos, né, um acordo amigável, as partes poderão negociar entre si. No caso hipotético de uma fábrica cuja poluição afetasse um grande distrito residencial vizinho, qual dessas condições seria violada? No caso de um distrito residencial vizinho, a gente está falando de uma fábrica, né, que causou um dano, e, como nós falamos aqui no enunciado, não necessariamente esse dano deve ser arcado pela fábrica. Se ela puder negociar os direitos de propriedade com as pessoas afetadas, pode ser que ela consiga, por exemplo, pagar para que cada pessoa coloque um filtro na sua própria residência, ao invés dela, a fábrica, se adaptar, porque isso pode ser muito mais caro, tá? O problema é que é um grande distrito residencial vizinho, né? Então, esse problema geográfico vai importar numa dificuldade de coleta de informação quanto aos direitos de propriedade e em um maior custo de negociação, em maiores custos de negociação para que esses direitos de propriedade possam ser transacionados de forma livre. Então, por conta da distância, do tamanho, né, da geografia, da quantidade de pessoas envolvidas, vai ser muito difícil, né, haver uma negociação amigável entre as partes. Vai ser difícil ensejar e finalizar uma negociação entre essas partes, porque, primeiro, existe uma dificuldade de contato com todas essas pessoas, e, segundo, existe um problema que pode acontecer de cada pessoa querer uma coisa. Então, vai ser difícil para essa situação ser resolvida, né, de forma amigável, porque os custos de transação são muito elevados nesse caso. E só para a gente terminar, um exemplo aqui de questão envolvendo análise econômica do direito penal. Eu coloquei aqui 3 situações e fiz perguntas dentro delas. Tá? Então, por exemplo, o sistema de segurança das casas em um bairro, uma sociedade, melhora bastante, aumentando a probabilidade de um ladrão ser identificado. No bairro vizinho, porém, nós não tivemos essa mudança, né? E aí, a pergunta do enunciado.
O que deve acontecer com a taxa de roubo à residência nos dois bairros? Uma vez que a gente tem um aumento da probabilidade daquelas pessoas serem pegas, né, roubando em um determinado bairro, nós vamos observar uma queda nos roubos no bairro que teve seu sistema de segurança melhorado, enquanto devemos observar um aumento dos roubos no bairro cujas condições permaneceram constantes. Ou seja, nós teremos um deslocamento do crime, né, de um lugar para o outro, porque aqueles criminosos... Eu pulei a questão 3 propositalmente, tá? Porque não vai dar tempo, tá, Inilane, de falar dela. E ela está falando de critério de eficiência de Kaldor-Hicks e Pareto, que foi o tema que eu mais falei hoje. Então, nessa questão A, mediante aquela análise econômica do direito penal de agentes criminosos que respondem a incentivos, uma vez que os criminosos percebem que eles têm maior propensão a serem identificados num bairro, eles vão migrar de vizinhança para realizar os roubos, né? Então, nós devemos observar uma queda no nível de roubos daquele bairro que teve melhoria no sistema de segurança, enquanto outro bairro deve observar um aumento nos roubos, tá? Na questão 2, uma situação parecida, né? Preocupado com o alto nível de plágio dos alunos nas respostas, uma professora anuncia que qualquer aluno pego colando terá a sua prova zerada. E, além disso, em uma das turmas, são 2 turmas, né? Em uma das turmas, a professora leva mais 2 assistentes para auxiliar na vigilância dos alunos na hora da prova. O que a gente deve esperar em relação ao nível de plágio nas provas nessas 2 turmas? Haverá mudanças? Sim. Haverá diferença entre as classes? Sim. Uma vez que nós temos um aumento da pena, um aumento da punição pelo plágio em ambas as turmas, causará a diminuição da ocorrência de plágio nas 2 classes. Porém, uma das classes terá uma queda ainda maior, decorrente do aumento de vigilância por parte das professoras. Então vejam o seguinte, nas 2 salas eu aumentei a sanção, mas em uma das salas apenas eu aumentei a vigilância. Então, lembrando que, sob a ótica da teoria do crime, tanto a pena quanto a probabilidade de ser pego contribuem para a decisão de transgredir uma norma, nós podemos dizer que ambas as turmas terão uma queda no nível de plágio em relação à prova anterior, mas uma das turmas terá uma queda maior. Por quê? O nível de vigilância aumentou. Então, tanto a sanção quanto a vigilância, a probabilidade daqueles alunos serem punidos aumentou. Consequentemente, menos incentivos são fornecidos para que aqueles alunos colhem. Ou seja, os custos, né, ficam muito altos para que aqueles alunos decidam colar. Logo, eles tendem, né, a não colar na hora da prova. E por último aqui, uma questão que parece muito com aquela questão que eu dei em sala de aula, do sequestro e do homicídio, né? Após um forte aumento no número de furtos em determinado local, os legisladores decidem aumentar a pena de furto e equipará-la à pena de roubo. O que nós devemos esperar? O raciocínio é o mesmo que foi formulado em sala. Nós devemos esperar uma queda no número de furtos, mas um aumento no número de roubos. Por que isso acontece? Porque uma vez que eu aumentei a pena para o furto, eu desencorajo muita gente de furtar. Mas aqueles que entendem que o benefício daquela subtração ainda compensará, ao invés de furtar, ele provavelmente vai decidir roubar. Porque quando você emprega violência para obter um bem, a chance de sucesso é muito maior do que você tentar subtrair aquele bem de forma furtiva, né? Então imagine que tentar entrar numa casa silenciosamente para pegar um bem e sair com ele sem ser visto é muito mais trabalhoso do que você colocar a arma na cabeça daquele morador, pegar o que você quer e sair pela porta com aquele morador amedrontado, né, de ser, às vezes, vítima de uma coisa ainda pior. Então, da mesma forma que naquele exemplo dos homicídios e do sequestro, nós tendemos a ter
uma redução no número de furtos e um aumento no número de roubos, porque parte dos crimes que seriam cometidos na modalidade furto vão ser cometidos na modalidade roubo, porque isso aumenta o sucesso da ação daquele criminoso. Pessoal, vou tirar um print aqui da nossa turma, tá? Hoje acabou que a aula ela ficou mais longa assim, do que eu imaginava, acabei gastando muito tempo na explicação dos primeiros tópicos, tá? E a gente precisou correr um pouquinho, avancei um pouquinho a hora, mas estou com crédito com vocês ao longo do semestre. Então, duas coisas, tá? Primeiro, a prova ela vai ser nesse modelo de questões formuladas de forma teórica e questões formuladas de forma teórica também, mas para uma análise crítica, tá? E o segundo ponto é que na aula que vem a gente não tem nosso encontro presencial e para os alunos que ficarem, né, que passarem direto, espero que seja a maioria dos alunos, né, que passe direto, nós provavelmente não vamos nos encontrar. Então, queria agradecer vocês, a turma de vocês foi muito boa, muito participativa, gostei muito de ministrar a aula para vocês. A gente deve ter um retorno das aulas no semestre que vem, talvez, né, um retorno presencial, ou se não for no semestre que vem, vai ser no ano que vem, mas vou ficar muito feliz se eventualmente vocês passando pela faculdade, né, falar, professor, tudo bem, sou fulano. Vai dar aula no quarto período, professor? Não dou mais aula, eu só dou a última vez que nós nos encontramos na faculdade é nessa matéria. Eu dou aula para o primeiro e, nesse caso, o terceiro período, né, que é onde a matéria de análise econômica do direito está situada. Eu não ministro outras matérias na faculdade. Então, vai ser o nosso último encontro. Né, não teremos outra oportunidade ao longo do curso de estabelecermos essa... Bom, não sei que mude alguma coisa, né, entre alguma outra matéria, mas acho que não, porque a minha área é uma outra área, né, sou da área de finanças, então dificilmente a gente vai ter outra matéria pertinente aí para a gente se encontrar. Mas vou ficar muito satisfeito aí se vocês me encontrando pelo corredor, falar, professor, eu fui aluno da matéria tal, né, para poder conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? Porque fica mais fácil também para vocês falarem comigo do que eu eventualmente chegar e falar com cada um de vocês, porque eu, além de ser péssimo fisionomista na área aqui do online, né? É muito difícil você conhecer, você ter, né, esse contato com vocês visualmente. Então, obrigado aí pela paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado da matéria. Vai ficar gravado, vocês têm um link se vocês quiserem ver depois, eventualmente tirar alguma dúvida de economia, de algo que a gente falou em sala de aula, acho que vai ficar lá como uma herança aí da nossa turma. Beleza? Saúde para vocês aí, um abraço, saúde para a família de vocês também. Valeu. Valeu, professor, boa noite aí, obrigado. Valeu, meu camarada, um abraço. Um abraço.